Olá, meu amado irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar nesse exato momento abençoando minha vida, a sua vida, o seu lar, a sua família, de uma maneira sobrenatural. Que Deus possa estar nesse exato momento visitando o seu lar, tirando da sua vida toda tristeza, angústia, tudo aquilo que tem te deixado triste, cabisbaixo, preocupado, ansioso por alguma coisa. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer para você uma palavra de Deus. Palavra de Deus para o seu coração. Hoje iremos falar, ontem falamos no Instagram ali, a respeito de bênção e maldição. E hoje nós vamos falar novamente sobre esse assunto. Aqui na Web Rádio Cristo no Lar, através do Facebook, estaremos aqui ministrando para você a palavra do Senhor. Palavra de vida para o seu coração. E eu tenho certeza, meu amado irmão, minha irmã, que Deus ele vai fazer na nossa vida tudo aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós necessitamos ouvir. A Bíblia diz que o que é torto se endireitará e o que é áspero se aplanará. E todos verão que foi a boca do Senhor que isso disse. E nós temos a certeza de uma coisa, meu amado irmão, que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Colhemos coisas boas, colhemos coisas ruins. Por isso, hoje nós estamos aqui para falar sobre esse assunto tão importante, né? Esse assunto que é tão importante para nossas vidas e que pouco tem se falado nas igrejas. Pouco tem se falado sobre esse assunto na casa do Senhor. Estamos sempre envolvidos, né, com coisas seculares, com coisas que não faz a diferença que nós esperamos para a nossa vida. Não faz a diferença que nós esperamos que venha realmente fazer em nossas vidas, que venha realmente mudar o nosso caráter, que venha verdadeiramente mudar a vida da nossa família, transformar a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Louvado seja Deus. Mas eu tenho certeza, meu amado irmão, que o Senhor nos trouxe aqui hoje para ouvirmos o que Ele tem para falar aos nossos corações, para ouvirmos o que Ele tem para dizer aos nossos corações. Muitas das vezes nós estamos na igreja, na casa do Senhor, e não conseguimos ouvir a voz de Deus nitidamente, da maneira que Ele quer que nós ouçamos. E o que acontece é que na nossa vida nós passamos às vezes por momentos difíceis, momentos de tribulações, momentos de perseguições, situações difíceis, às vezes a falta de emprego, a falta da saúde, a falta de um renovo espiritual. E é o que nós precisamos. Mas tudo isso depende do nosso ponto de vista. Depende de como nós estamos vivendo diante do Senhor. Depende da maneira que nós estamos semeando, né, na nossa vida. Porque aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Aí, o
porque nós mesmos determinamos se vai ser bênção ou se vai ser maldição. O Senhor coloca diante de nós. Como diz no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28, uma palavra bem conhecida de muitas pessoas, que diz assim: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações hoje, da maneira que nós precisamos ouvir, o que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Como diz essa palavra, né, meu irmão? A bênção ou a maldição. Meu amado irmão, minha irmã, nós vemos a palavra de Deus no Antigo Testamento, em geral, a bênção, ela se refere a bem-estar terreno, a bem-estar aqui nessa terra. Segurança, poder, riqueza, descendência, né? E essa bênção, ela está o quê? Expressamente condicionada, depende da obediência aos mandamentos do Senhor. Depende da obediência aos mandamentos que o Senhor nos deixou, a ordem que Ele nos deixou para que possamos seguir. Louvado seja Deus. Mas isso aí depende de mim, depende de você. Depende de cada um de nós. Para Israel, o povo terreno, o povo de Deus aqui na terra, é prometido que bênçãos terrenas. Gênesis, no capítulo 49, também nos traz uma palavra bem que fala direto conosco também. Gênesis capítulo 49, vamos dar uma olhadinha. Gênesis capítulo 49, louvado seja Deus, que diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. São promessas de Deus para a nossa vida. A bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo celestial de Deus, tem uma conotação celestial correspondente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo, aleluia, como diz Efésios, no capítulo 1, versículo 3, louvado seja Deus. A bênção de Deus, o Deus conosco, ele se tornou homem em Jesus Cristo, e por isso também nós podemos descrever a ideia de bênção como sendo a ação de Deus com uma pessoa para atraí-la mais profundamente para a sua comunhão. Isso significa que a bênção nem sempre é o que desejamos. Mas em todo caso, meu amado irmão e irmã, se trata do que é bom e salutar para nossas vidas. Porque continua válido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como diz Romanos capítulo 8, no versículo 28. Aleluia! O Senhor Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, desde os tempos antigos,
Ele já ensinava aos nossos ancestrais o que verdadeiramente nos conduz a uma vida regada de bênção ou de maldição, dependendo exclusivamente da nossa o quê? Obediência e compromisso aos mandamentos, com os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. Como é que você vai ser abençoado se você não é obediente? Aí paramos para pensar, se um filho, um exemplo, é obediente ao pai, o pai faz tudo para agradá-lo. Mas se é um filho rebelde, desobediente, aí ele já não tem mais esses privilégios. Louvado seja Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 28, diz a palavra do Senhor: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. O Senhor está nos dando aqui a oportunidade de escolhermos a bênção quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor Deus, que Ele nos ordena. A maldição, se não ouvirmos os mandamentos do Senhor e desviarmos dos seus caminhos, e muitos seguem outros deuses, outras coisas, começam a adorar aquilo que não agrada ao Senhor. A palavra do Senhor revela que tanto a bênção como a maldição ela é oferecida por Deus e diante de nós, nos dando a plena liberdade de escolha. Deus ele não força você a procurar a bênção, não, a andar certo, não. Ele te dá livre escolha, você escolhe, ou você quer ir para o céu, ou você vai para o inferno. É a palavra de Deus. Não há um mistério nenhum nisso. A palavra de Deus nos ensina para vivermos em paz, para recebermos o que? As bênçãos do Senhor aqui na terra, e nos dias futuros a vida eterna. A única coisa que nós precisamos fazer é ouvir a sua voz, guardar os seus mandamentos e seguir Jesus. Louvado seja Deus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Para quê? Para sermos abençoados. O Senhor Jesus Cristo, Ele já fez tudo isso em sacrifício vivo pelo quê? Pela aspersão do seu sangue. Sangue inocente na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Disse Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Louvado seja Deus. Porém, meu amado irmão, se não produzirmos frutos dignos de arrependimento e não darmos ouvidos aos mandamentos e passarmos a seguir outros deuses, certamente nós vamos estar assumindo um compromisso com a maldição, porque a palavra nos dá a certeza que é impossível servir a dois senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Mateus 6, 24, é impossível servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. Louvado seja Deus. Ou servimos a Deus verdadeiramente com compromisso de servos com Deus, para com Deus, ou servimos a outros deuses, como a idolatria, desobediência, vícios, avareza, vaidade, inveja, ciúmes, a ira, a soberba que tem enchido o coração de muitos, a prostituição, fornicação que tem invadido muitas igrejas, a mentira, a feitiçaria e outras abominações a Deus, que se nós formos falar aqui, nós vamos passar o dia todo. E essas pessoas que agem dessa maneira, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é o que? A segunda morte. Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Louvado seja Deus.
Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, a palavra do Senhor, ela diz, os céus e a terra, como hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para viveres, tu e a tua descendência. Olha só o que Deus está falando conosco. Em outra vez, o Senhor nosso Deus e Pai, Deus de paz e misericórdia, prova o seu amor pelo homem na presença das testemunhas que Ele mesmo criou. Aleluia! Ele nos propõe a bênção e a maldição, a vida e a morte. E na sua inexprimível amabilidade, ainda nos indica qual é a melhor das opções. Ele nos aconselha a escolher a vida, para que possamos ter vida, para que possamos viver a nossa descendência, e que a nossa descendência seja abençoada, porque está escrito na palavra de Deus: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa é a grande oportunidade. Escolha a vida para que viva e a tua semente. Escolha a vida para viver dias de paz, dias de alegria, e na eternidade a certeza de morar junto com o Senhor Jesus e os seus santos anjos. A vida, ela é uma bênção. Louvado seja Deus. A vida é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A maldição é o pecado e a morte. Qual o salário do pecado? É a morte, o afastamento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, pelo seu infinito amor, Ele nos resgatou com o braço forte das garras do inimigo. Ele pagou pela nossa vida o mais alto preço. Ele pagou o preço de sangue, aflição e muita dor. Morreu pendurado na cruz, em sacrifício vivo pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para nossa salvação. Então, por que não obedecer ao Senhor? Muitos escolhem uma vida de maldição, muitos escolhem uma vida que desagrada o Senhor. O objetivo que buscam ao Senhor, daquelas pessoas, de muitas que buscam ao Senhor, é receber as suas bênçãos, mas nem sempre eles fazem jus a essa benignidade de Deus. Não, muitos almejam a bênção do Senhor, mas não querem compromisso com o Evangelho de Cristo, não querem compromisso com o Senhor. Eles escolhem em servir os prazeres da carne, a viver em abundância de bens materiais, mas a palavra de Deus, ela diz que sendo amigo do mundo é inimigo de Deus, porque Deus não ouve pecadores. Aleluia! Provérbios capítulo 26, versículo 2 diz: como o pássaro no seu aguiar e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Em Provérbios capítulo 3, versículo 33, também diz: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Aleluia! É a palavra de Deus, meu amado irmão. Malaquias capítulo 2, versículo 1 e 2, também diz: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós, se o não ouvides, e se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no seu coração. Nós temos presenciado pessoas entregando os seus inimigos nas mãos de Deus, com desejo, desígnio de vingança, com aquele desejo de vingança. Isso é uma incoerência
senso, meu amado irmão. Quando nós pedimos maldição para alguém, nós nos sujeitamos a receber as mesmas proporções de maldição na nossa vida. Essa afirmação é do Senhor, quando ele explicando, é bem exemplificado, quando ele mandou Abraão apartar-se do seu sobrinho Ló e seguir em outra direção, e ele prometeu abençoar os que abençoassem e amaldiçoar os que o amaldiçoassem. Está lá no capítulo 12 de Gênesis. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse, lá em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem. Louvado seja o nome do Senhor. Para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Louvado seja Deus. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, preste bem atenção nisso. Se o seu coração, se a sua oração não está chegando diante do trono de Deus, algo está inconveniente, algo inconveniente está acontecendo na sua vida, algo de errado está acontecendo, e isso indispensavelmente tem que ser ajustado. Esse conserto é entre você e Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, ele é poderoso até para transformar a maldição em bênção. Deus é poderoso. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo o que? Maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós venhamos receber a promessa do Espírito Santo, recebêssemos a promessa do Espírito de Deus. Aleluia. No Salmo de número 72, versículo 17, diz assim, o seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe clamarão, lhe chamarão bem-aventurados. Olha só, meu amado irmão, Adão e Eva, eles receberam a ordem de Deus para que não comessem o fruto da árvore do conhecimento, mas tentados ali por Satanás, eles acabaram cometendo, e o resultado é que eles foram o quê? Expulsos do jardim do Éden, e dor e a morte foi afligida a todo ser humano. Foi infligida para o ser humano. Hoje nós sofremos por causa da desobediência. Um abismo chama outro abismo. Saul, ele recebeu instrução de destruir completamente os amalequitas, mas ele poupou o rei, guardou parte do despojo, desobedecendo as ordens de Deus, e colheu como sequela o fim do seu reinado. Isso aí é muito triste, meu amado irmão. Por causa da desobediência, muitos estão perdendo seu ministério, sua família. Temos um outro exemplo também do rei Uzias. Ele sabia que somente os sacerdotes poderiam entrar no tabernáculo e oferecer incenso. Mas ele tomou a decisão de entrar naquele lugar e colheu o que para ele? Uma terrível doença, uma lepra. Esses são somente 3 casos que a desobediência provocou resultados desastrosos para pessoas que agiram não levando em consideração as determinações do Senhor. E através dos tempos, o homem ele vem fazendo as mesmas coisas e colhendo coisas ruins. Ele não percebe ele não percebendo que se agindo de forma contrária, ele estaria adquirindo bênção para ele e para
aqueles que fazem parte da sua família. Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, por que o ser humano ele não passa a obedecer a Deus? Por que não passa a obedecer os mandamentos do Senhor? Se é o grande segredo, por que não fazê-lo? São perguntas muito difíceis de serem respondidas, porque, como nós vemos, esse não é um problema atual, não. Ele vem acontecendo, o homem, na vida do homem, há milhares de anos. Mas apesar de toda essa dificuldade, existe alguma coisa que nós podemos ver. Em primeiro lugar, em primeiro lugar ali nós vemos a essência do caráter do ser humano, que é ruim, que está predisposto a fazer coisas erradas, a pecar, a não obedecer, ou seja, é uma coisa intrínseca ao homem contra si, contra o qual ele deve lutar diariamente e não permitir que venha o quê? A sobrepor aos princípios divinos, mas que passa a obedecer gradativamente a palavra do Senhor. Do outro lado da balança está o nosso entendimento. Precisamos entender de forma definitiva que Deus, Ele quer a nossa obediência. Ele nos faz uma promessa, que caso venhamos fazer isso, seremos abençoados. Não há nenhuma regra para que nós venhamos a vencer essa luta, mas existem algumas coisas que são básicas e que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, precisamos ter vontade de obedecer. Isso mesmo, meu amado irmão, na medida em que nós estamos comprometidos realmente com Deus, isso não será tão difícil de acontecer, não vai ser tão difícil de obedecer. Em segundo lugar, nós precisamos permitir que chegue ao nosso coração essa ordenança de Deus com relação à obediência, já que o coração endurecido está comprometido com o mal. E em terceiro lugar, nós não podemos esquecer que tudo provém de Deus, que não somos absolutamente nada sem Ele, que não temos nada, nós estamos somente administrando aquilo que Ele nos dá. E evidentemente nós não temos a menor pretensão de encerrar esse assunto tão sério nessa mensagem. Porém, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, está escrito: tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. O que vamos escolher sempre será uma escolha nossa. Pense nisso. Pense nisso. Reveja os seus conceitos. Precisamos obedecer para poder ter vida, para poder viver bem. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis. Está lá em Deuteronômio capítulo 8. A palavra de Deus, ela diz que Deus falou a Jeremias para não orar, nem implorar por aquele povo, porque de nada ia adiantar, na medida em que ele não escutaria, que aquele povo não escutaria. E ele chama a atenção do profeta, dizendo: se ele não procede, se ele não percebe o que aquelas pessoas andavam fazendo, tanto as crianças como os homens, as mulheres, oferecendo sacrifícios a uma deusa e a outros deuses, afrontando Deus, sem o menor constrangimento, sem a menor vergonha na cara. Essa é uma realidade.
Louvado seja Deus. E ele fala para o profeta que ele ia derramar a sua ira, o seu furor, né, sobre aquele lugar, sobre as promessas, e não poupará nem os animais. Ele vai mais longe ainda, dizendo que nada conseguirá impedir que aquilo aconteça. Afinal de contas, agindo Deus, quem impedirá? Faz uma observação do que são feitos os sacrifícios sobre o altar, mas que ele não está interessado em nada disso. Porque não foi isso que foi dito aquelas pessoas quando eles foram retirados do Egito, não. O que foi requerido daquele povo foi obediência. E a partir daquela atitude, dessa atitude de obedecer, ele seria o Deus deles e ele seria o seu povo. Mas eles escolheram desobedecer a Deus. Aleluia. Entretanto, meu amado irmão, minha irmã, ele continua dizendo que não foi ouvido, não foi dada a atenção devida, e continuaram a desobedecer e abandonando e adorando a outros deuses, abandonando o nosso Deus. E isso em vez de melhorarem, eles acabaram piorando cada vez mais. Como eu falei, um abismo chama outro abismo. Então, ele diz a Jeremias que transmita aquilo tudo àquelas pessoas, apesar dele ter certeza absoluta que o profeta não seria ouvido, já que não tinha mais nenhuma lealdade por parte deles, ou seja, mais uma vez, tudo seria inútil. O final dessa história é aquele povo, dessa história, ele foi castigado. E num determinado momento o Senhor diz que gostaria de reunir todas aquelas pessoas como um lavrador ajunta a sua colheita, mas faz uma metáfora dizendo que aquele povo é como parreiras sem uvas. E como a figueira sem figo, todas as suas folhas secaram, e por causa disso, ele, o Deus, o Senhor, permitiu que os estrangeiros tomassem aquele lugar. Todo o nosso contexto, ele gira em torno de somente uma coisa, meu amado irmão e minha irmã: obediência. Está dando errado alguma coisa na sua vida? Olha para esse ponto da sua vida. A obediência. Você tem sido obediente a Deus? O povo de Deus, ao longo de toda a sua história, e continua e nos diz hoje, nos dizendo hoje, parece que nunca ele conseguiu entender, o povo conseguiu entender que Deus não está interessado em sacrifícios, em ofertas queimadas, em penitências, muito pelo contrário. O que ele realmente deseja é a nossa lealdade, é a nossa obediência a ele. É exatamente simples, é extremamente simples. Não existe mérito, não há coisas mirabolantes. Aquilo que ele mais quer na relação que venhamos a ter com ele, a nossa fidelidade, a nossa lealdade. Esse é o propósito. E o que acontece é que durante toda a história, começando lá no Jardim do Éden até os dias de hoje, o homem não consegue se manter leal a Deus. Ele não consegue obedecer e fica procurando respostas difíceis para uma coisa muito simples. Aleluia! O grande problema é que não conseguimos, como os nossos antepassados, fazer isso. Adão e Eva, eles tiveram diante deles duas perspectivas. A primeira, de ver a árvore da vida, e a segunda, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles fizeram a escolha de tentar saber o que estava por trás da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o pior, o grande desastre é que eles foram
repetiu e se repete ao longo de toda a eternidade até os dias de hoje. Eles preferiram desobedecer e colheram os frutos daquela decisão. E assim como o povo, para quem Jeremias profetizou, por mais 40 anos, que também eles colheram frutos amargos, por não ter dado ouvidos ao profeta. Louvado seja Deus. O evangelho ele é muito simples, meu amado irmão. Nós é que complicamos tudo, achando que Deus ele não vai importar com as nossas atitudes de desobediência. Não dá para dizer que estamos comprometidos com Deus sem estarmos com o nosso coração dentro da sua vontade. Pense nisso. Existe, meu amado irmão, uma situação. Há uma grande preocupação entre muitas pessoas e até mesmo entre conhecedores da palavra de Deus em relação à maldição hereditária. Olha só, entenda. Nós temos visto até mesmo alguns líderes eruditos, conhecedores da palavra, levando apreensão aos irmãos nos termos dessa maldição, a respeito dessa maldição. Mas nós podemos afirmar com toda certeza que a maldição hereditária não existe. E os que pregam assim, eles usam a fragilidade dessas pessoas que creem nisso para poder impor doutrinas inúteis, doutrinas vãs. O que precisamos é confiar na palavra de Deus, porque Ele nos dá certeza que mal algum irá acontecer com aqueles que estão revestidos da sua couraça, daqueles que obedecem a Deus. Se você obedece a Deus, você vai ser abençoado. Agora, se você desobedece a Deus, você vai ser amaldiçoado. Isso aí é certo. No livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, o Senhor disse: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aleluia! Em Romanos capítulo 8, versículo 31, também nos fala: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! A palavra de Deus no livro de Salmo, de número 23, versículo 4, nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aleluia, não temeria mal algum, porque tu está comigo, ó Senhor, aleluia. Salmo 19, versículo 7 também fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A bênção de Deus está condicionada à nossa obediência. A bênção de Deus vai vir na sua vida, na minha vida, se nós obedecermos a palavra do Senhor. Aleluia! Quando se vive em obediência, não é o crente que corre atrás da bênção, mas sim a bênção que corre atrás dele, atrás do crente. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Aleluia! É dessa maneira, meu amado irmão. Nós não precisamos viver com a síndrome do pavor, com medo de ser atingido por uma maldição. Não! Pare com isso! Porque nós somos povo abençoado pelo Senhor, desde que venhamos caminhar na obediência, em obedecer ao Senhor. Em Provérbios, no capítulo 26, versículo 2, diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra repouso. Cremos que a visitação da maldade por Deus sobre a terceira, a quarta geração é para os que aborrecem a Deus, e não para os nascidos de novo. Para eles, Deus tem
prometido fazer, fazer misericórdia a milhares dos seus descendentes. A maldição não é transmitida diretamente, e sim os efeitos do pecado sobre os filhos. Se alguém aceita Jesus, é nascido de novo. E a sua vida ela está debaixo de quê? Da proteção de Deus. Não cabe mais nenhuma condenação ou maldição. Não existe mais nenhuma condenação ou maldição para aqueles que obedecem ao Senhor, para aqueles que obedecem a Deus. Mas se é desobediente, meu amado irmão, aí você vai sofrer as consequências do pecado, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Nós colhemos o que plantamos. Se você planta intriga, maledicência, você vai colher essas coisas. Maldição na sua vida. Agora, se você vive de maneira a obedecer a palavra de Deus, e obedecer aquilo que o Senhor tem falado com você, você vai ser feliz, meu amado irmão. É simples, não há mistério. Mas infelizmente muitos escolhem pecar, muitos escolhem fazer a vontade da carne, muitos escolhem fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Essa é uma realidade. Muitos escolhem isso. Eles querem viver dessa maneira. Preferem viver dessa maneira, desagradando a Deus, fazendo tudo que desagrada ao Senhor. Mas não é assim. Não é assim não, meu amado irmão. Precisamos ter esse entendimento. Precisamos ter esse discernimento. A cada dia, a cada momento, precisamos entender que somos criaturas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que necessitamos de Deus. Precisamos entender que necessitamos e precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Aleluia. É a palavra do Senhor que está falando conosco. Se nós não entendemos isso agora, de repente amanhã pode ser tarde demais, meu amado irmão. De repente amanhã pode ser tarde demais. E o Senhor está nos dando essa oportunidade hoje de ouvirmos a sua voz. O Senhor está nos dando a oportunidade de hoje estarmos ouvindo a sua palavra da maneira que tem que ser. A pessoa vive no pecado, vive fazendo errado e está esperando receber o que de Deus? A bênção. A pessoa vive na mentira, vive na maledicência, vive achando que pode enganar a Deus. Mas lembre-se que é como se nós tivéssemos um GPS espiritual em nossas vidas. O Senhor está vendo aonde nós estamos andando, o Senhor está vendo com quem nós estamos falando, o que nós estamos falando. O Senhor conhece o profundo do nosso coração. Então não adianta pensar que pode enganar a Deus, não. Não pode não, meu irmão. Se você está plantando coisas ruins na sua vida, você vai colher maldição. Essa é uma verdade. Então, a partir de hoje, aprenda a obedecer a palavra de Deus. Aprenda a ter compromisso com Deus. Fazer a vontade do Senhor, para que o nome do Senhor, através da sua vida, seja glorificado. Para que o nome do Senhor, através da sua vida, venha a ser exaltado. O que as pessoas falam quando olham para você? Oh, ali vai um mentiroso, ali vai um trapaceiro, ali vai um enganador, ali vai um falso crente. Será que as pessoas falam isso? Ou as pessoas olham e falam: ali vai uma pessoa íntegra, ali vai uma pessoa sincera, ali vai uma pessoa de Deus, o servo de Deus. Aleluia. Lembrando que naquele grande dia, quando nós estivermos diante do trono branco, no julgamento final,
Nós vamos ter que prestar conta de cada ato, de cada palavra, de cada atitude que nós tomamos sem a direção de Deus, ou que desagradou alguém, que machucou alguém, que enganou alguém. Nós vamos ter que prestar contas a Deus. Então, meu amado irmão, viva na obediência, obedeça a Deus. Seja sincero com o Senhor, porque não adianta você abrir a boca e falar, sendo que o Senhor, ele é onipresente, é onisciente, é onipotente. Ele conhece o teu coração, ele sabe o que você está pensando no seu coração. Antes de vir para a sua mente, no seu coração, Deus já conhece no profundo. Então há uma necessidade de tomar uma posição. Há essa necessidade. A palavra de Deus está cumprindo, meu irmão. Cada dia que passa, coisas estão acontecendo. E você está perdendo tempo. Quando chegar naquele grande dia, não vai ter mais oportunidade. A oportunidade é hoje. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje, né? Palavra de vida para o seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a bênção. Lembre-se, obedecer é melhor do que sacrificar. O que você escolhe? Bênção ou maldição? A escolha é sua. O que você escolhe? A bênção ou a maldição? Está em tuas mãos, meu irmão. Só depende de você. Esse sofrimento, para acabar, é necessário se colocar na posição. Essa situação difícil que você está passando, para acabar, é necessário você entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar no Senhor verdadeiramente. Caso contrário, você vai continuar vivendo uma vida de derrota, uma vida triste, de amargura. Mas eu tenho uma notícia para você. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Louvado seja Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro com palavra de vida para o seu coração.